Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e acompanhada do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalólio, tenho a alegria de receber hoje Cristiane Pereira de Souza Camargos e Domingos Augusto Taufner. A Cristiane é servidora e o Domingos é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Eles são também autores do artigo A Reforma Tributária e os Desafios para a Manutenção do Pacto Federativo, publicado na última edição da revista Cadernos. O artigo, é claro, será tema da nossa conversa. Quero agradecer muito a Cristiane e ao conselheiro Domingos por publicarem o trabalho em nossa revista e por estarem gravando hoje o Pod Contas. Antes de passar a palavra para o Leandro e ingressar a nossa conversa no tema desse podcast, eu acho interessante aproveitarmos a presença do conselheiro Domingos para apresentar um pouco a sua trajetória profissional, para aqueles que nos acompanham, que mescla períodos de atuação política, como vereador entre os anos de 89 e 96, e em seguida passando a assumir cargos técnicos, como auditor fiscal, diretor da Receita e presidente do Instituto de Previdência do município de Vitória. É importante destacar ainda que o ingresso do conselheiro no Tribunal de Contas do Espírito Santo deu-se por concurso público, como procurador do Ministério Público de Contas, tendo sido empossado como conselheiro em 2011. Assim, conselheiro, ao dar boas-vindas, gostaria que nos contasse um pouco, compartilhasse com os nossos ouvintes, como foi o ingresso no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, da passagem do Ministério Público de Contas para a atuação como conselheiro e das lições que o senhor trouxe da experiência do início da vida profissional como vereador. Já fazendo um spoiler que eu vi do livro que o senhor lançou, o Manual do Candidato e da Candidata a Vereador pela editora Fórum, que parece ser um material muito rico para aqueles que pretendem entrar na vereança. Bom dia, conselheiro. Bom dia. Essa trajetória toda, realmente ter passado pelo Executivo, eu sou servidor público há 42 anos, eu comecei no IAPAS em 81, então uma trajetória longa, vou fazer 43 anos agora de serviço público, e nessa trajetória eu fui servidor federal, depois servidor municipal, agora estadual, então eu participei das 3 esferas de governo e dos poderes, fui vereador por 8 anos, legislativo, fui presidente de autarquia. Eu fui servidor da Prefeitura de Vitória, auditor fiscal por 24 anos e por 5 anos presidi a autarquia IPANV, que é o regime próprio de previdência de Vitória, e depois o Ministério Público e agora o Tribunal de Contas, que guarda uma certa relação com o Judiciário na sua forma de atuação. Então eu consegui fazer uma trajetória panorâmica no serviço público, e isso me ajuda muito hoje, ajuda muito no momento de eu poder tomar as decisões, porque o conselheiro ele julga, então ele tem que ter equilíbrio entre as partes e entender um pouco de cada área pública. É importante quem é conselheiro entender da gestão pública, que é basicamente o que nós apreciamos, julgamos, recomendamos o tempo todo. E quem já fez parte dela, da gestão, fez parte do legislativo, é muito importante, isso colabora muito. Isso eu tenho percebido em toda essa minha trajetória. Sobre a questão do livro que você mencionou, esse livro já está na 3ª edição, a primeira edição foi no ano de 2000. Eu fui vereador de 89 a 96, então há 30 anos atrás eu era vereador, e aí quando terminou o mandato, tempos depois eu consegui fazer a primeira edição. Por que eu lancei esse livro? Eu percebi que as pessoas que são candidatos, candidatas, no início, especialmente para vereador, não têm um conhecimento como funciona a legislação eleitoral, como funciona a Câmara, e também como são as habilidades de uma campanha eleitoral necessárias. E então eu reuni num livro só, com linguagem simples, esses 3 assuntos, quer dizer, legislação eleitoral, marketing político e funcionamento da máquina pública. Tudo de maneira simplificada. É claro, quem foi eleito tem que passar a se aprofundar, entender melhor das coisas. Então, a primeira edição foi no 2000, depois eu consegui fazer a segunda edição 20 anos depois, 2020. Esse período de 20 anos aí eu não consegui lançar a edição, porque eu estava sempre trocando de cargo, tendo que estudar para concurso, então foi um período muito intenso. Aí eu consegui em 2020 e agora em 2024, agora dia 11, o livro está sendo lançado nesse mês de junho, o livro Manual do Candidato e da Candidata a Vereadora pela editora Fórum, conforme você já falou.
Muito obrigada, conselheiro, por compartilhar sua trajetória e servir de inspiração para os nossos ouvintes. E agora, já entrando no tema do nosso podcast, eu passo a palavra para o Leandro para direcionar a primeira pergunta. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia, Bibiana. Bom dia para você, bom dia, conselheiro Domingos, bom dia, Cristiane. É um prazer tê-los vocês aqui hoje conosco. E esse tema, que inclusive foi o assunto principal da última edição da revista Cadernos, tem uma relação muito grande com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, que fala sobre a importância de termos instituições públicas eficientes, eficazes, para que possam contribuir aí para produtos e serviços de qualidade para os cidadãos. E não tem como ter essa entrega se não tiver o financiamento adequado. Por isso, entrando no assunto do nosso podcast, gostaria de pedir ao conselheiro Domingos que iniciasse essa conversa traçando um panorama do sistema tributário que vigorou no Brasil até a emenda constitucional número 132. Eu conheci esse sistema na prática porque eu fui auditor fiscal da Prefeitura de Vitória, capital do Espírito Santo, por 24 anos. E em 84, quando eu fiz o concurso público, e depois eu cheguei a entrar em 1986, mas em 84 eu comecei a estudar para o concurso público, eu estudei pela Constituição passada, que é a Constituição de 1967, com a emenda número 1 de 69, conhecida como Constituição 67/69. Então, eu pude acompanhar um pouco esse sistema tributário que existia desde aquela época. E o nosso Código Tributário é de 1966. Depois veio a Constituição de 67 e depois a Constituição de 88. Até acompanhei toda essa evolução. Praticamente nesse período, embora tivemos algumas alterações até substanciais em alguns pontos da parte tributária, mas ela não foi assim, o arcabouço tributário foi o mesmo. Desde 66 do Código Tributário, até a emenda recente, que é a emenda 132 da reforma tributária efetivamente feita, mais recente, que agora realmente teve uma mudança significativa dos tributos. Então, esse panorama, né, dos impostos federais, né, o IPI, o imposto de renda, que são impostos federais, o imposto estadual, que é o imposto de transmissão, o ICMS e o IPVA, e os impostos municipais IPTU, ISS, imposto de transmissão. Basicamente, isso existiu nesses anos todos. Claro, com algumas diferenças. Por exemplo, até 88, a Constituição, antes, o imposto de transmissão ele era somente do governo estadual. O governo estadual arrecadava todo o imposto de transmissão e dividia metade com os municípios, de acordo com o movimento imobiliário de cada município. Com a Constituição de 88, o Estado continua com o imposto de transmissão, causa morte e doação, e o município com as transferências onerosas e intervivos. Outras questões também, até 88 era ICM. Né? Se pegar um livro antigo de tributário, vai estar ICM e não ICMS, porque era imposto sobre circulação só de mercadorias. A partir de 88, alguns impostos que eram federais, de transportes e tudo passaram a ser competência estadual. Então, o Estado passou a ter competência de alguns serviços. Mas, de certa forma, todo esse arcabouço tributário, ele vigorou nesse período todo, com essas alterações. Inclusive, no artigo, nós listamos que teve a Constituição de 88 e nós tivemos aí uma série de emendas, né? Desde a emenda 3/93 até diversas emendas, até a 123/2022, são diversas emendas aí. Algumas pontuais e outras, como a caso da 42/2003, que ela foi chamada de mini reforma tributária, que também deu algumas alterações aí, passou, por exemplo, há uma possibilidade hoje do município, por exemplo, fiscalizar também o imposto rural, que é o imposto federal, desde que haja um convênio, mas foram modificações muito pequenas, né? Mas então eu pude acompanhar até especialmente na época que eu estava na auditoria fiscal, acompanhar esse período todo aí dessas alterações, né, da questão tributária, e agora vamos acompanhar. Eu estou participando junto com a Atricom
e outras entidades do Sistema Nacional do Controle Externo, de uma equipe que está acompanhando as modificações tributárias. Conselheiro, após esse panorama que o senhor apresentou, o senhor pode destacar aos nossos ouvintes quais os elementos que fizeram com que a reforma tributária demorasse tanto para acontecer? Qual a avaliação do senhor nesse aspecto? Olha bem, é porque não é fácil você debater quando você tem uma questão de recursos públicos envolvidos e cada ente quer gastar mais que o outro, né? Aí eu sempre dava um panorama, uma equação difícil de fechar, por quê? Né? E quando começava a discutir a reforma tributária, primeiro, a União quer arrecadar mais, o Estado quer arrecadar mais, o município quer arrecadar mais e o contribuinte quer pagar menos. Essa conta não fecha. Então, isso, durante muito tempo, foi a dificuldade de se conseguir fechar. Então, por isso que essa reforma agora, ela é histórica, né? Realmente, e também não havia, assim, uma vontade, assim, muito grande do Congresso, do governo, de conseguir fazer. Tentava-se fazer, mas quando começava a ter esses impasses, né? Então, como tinha outras questões mais urgentes e tudo, isso foi sendo deixado de lado. O que, de certa forma, facilitou essa reforma é que foi feita uma regra de transição mais elástica. Anteriormente, quando alguém propunha uma reforma que não tinha uma regra de transição, os estados e municípios, a própria União, ficavam preocupados com o que seria do dia seguinte. Então, isso também dificultou, né? Então, eu coloco basicamente o assunto é difícil, é árido, né? Para você trabalhar, que todo mundo quer realmente arrecadar um pouco mais. O Congresso tem dificuldades em tramitação de projetos, mas nesse ano juntou uma vontade do governo junto com o Congresso e isso facilitou, né? E também já era um tema já há muito tempo reivindicado, né? Da sociedade como um todo. Então, isso facilitou agora, né? Mas durante muito tempo foi difícil estabelecer esse consenso. Excelente. Até assim, quando a gente fala de reforma tributária, gostaria de direcionar agora a pergunta para a Cristiane, para nivelar o entendimento da nossa audiência. Eu vou pedir que você possa explicar o que a reforma tributária trazida pela Emenda Constitucional número 132 promove. Olá, Leandro. Primeiro agradeço, né, o convite de estar participando aqui desse podcast, né? Tanto a você quanto a Bibiana, também ao Patrick. E em relação à pergunta, né, essa reforma tributária, ela é bem diferente das anteriores, né? Conforme o conselheiro Domingos deu uma explanada em relação às alterações anteriores que nós tivemos no sistema tributário, essa é bem ampla e complexa, porque ela traz, na realidade, uma grande mudança no sistema tributário brasileiro. Então, apenas dando um panorama geral, né, dos pontos principais que nós abordamos no artigo em relação à reforma, é cabível destacar, primeiramente, a mudança que nós tivemos na sistemática da tributação, porque foi inserido agora uma nova sistemática na tributação do consumo. Essa nova tributação, ela adota o modelo de IVA dual, né? De forma bem simplificada, o IVA você tem uma sistemática de imposto único sobre o valor agregado, que é de competência federal. E a arrecadação desse imposto é partilhada entre os demais membros. Porém, o Brasil ele adotou o IVA dual, onde você tem 2 tributos únicos, um sendo de competência federal e o outro de competência dos estados, municípios e Distrito Federal. E esses 2 impostos, esses 2 tributos, na realidade, eles irão substituir 5 tributos atuais, que é o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e ISS. Em relação a esses tributos, né, que serão criados, o primeiro que eu vou mencionar é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que será de competência da União. E essa contribuição, ela vai substituir o PIS, IPI e o COFINS.
O outro tributo é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse será de competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal e também os municípios. E esse imposto, ele vai substituir outros 2 impostos que nós temos atualmente, que é o ICMS e o ISS. Bom, em relação à cobrança desse último imposto que eu mencionei, que é o IBS, a gente tem grandes questionamentos, né, em relação a ele. Por quê? É um imposto único, porém ele há múltiplos entes competentes, tanto para geri-lo, cobrá-lo e arrecadá-lo. Então, isso gerou muitas indagações, né, quando foi apresentada essa proposta. E a solução encontrada pelo Legislativo foi criar um comitê gestor deste imposto. E aí esse comitê, ele vai ser composto por todos os entes, né, estados, o Distrito Federal e os municípios, que vão exercer assim de forma integrada as suas competências administrativas relativas a este imposto por meio desse comitê. Um outro aspecto importante que é válido mencionar, que também foi alvo de intensos debates, né, que essa reforma trouxe, é sobre benefícios fiscais, porque está previsto que o IBS ele não poderá ser objeto de concessão de incentivos fiscais. E é lógico, trazendo algumas exceções já de hipóteses previstas na Constituição. Embora seja previsto também a criação de um fundo compensatório, né, para os entes que serão mais afetados por essa mudança, ainda traz muita insegurança e diversos debates, né? Então, essa foi uma mudança significativa que essa reforma trouxe e que ainda tem sido alvo de grande discussão aí entre os juristas e legisladores. Bom, mais um outro ponto que a gente pode citar são vários, né? A reforma, como eu disse, ela foi bem ampla. Mas um ponto também que é interessante mencionar é que foi criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, né? Que vai ser ainda regulamentada por lei complementar. E está previsto que sobre essa Cesta Básica Nacional, as alíquotas referentes à CBS e ao IBS, elas serão reduzidas a 0, né? O que, consequentemente, acarretará em uma redução, né, do custo dessa cesta básica. Também foi criado um imposto seletivo, que vai ser de competência da União, e esse imposto ele vai incidir sobre a produção, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, a gente vê aí um outro viés na instituição desse imposto, né, que é evitar, consequentemente, meios que prejudicam a saúde, ao meio ambiente, inibir dessa forma, né, o consumo desses itens. Bom, tivemos algumas mudanças também não tão significativas como essas que eu mencionei, mas teve também mudanças, por exemplo, no IPVA, no ITCMD, no IPTU, né? Eram mudanças que vieram ser inseridas na legislação, mas que já eram predominantes na jurisprudência, né? Então não foram situações que impactaram muito, né, a aceitação, por assim dizer. Bom, o que a gente pode dizer em resumo em relação às mudanças que essa reforma trouxe é que o objetivo dela era trazer simplificação do sistema tributário, né? Também reduzir o custo burocrático, né, do recolhimento dos tributos, minimizar as guerras fiscais que existem hoje, também mitigar as desigualdades regionais, né, que existem no país. Mas é claro que essas são perspectivas que elas serão alcançadas a longo prazo, né? Não são coisas que acontecerão de forma imediata, até porque a gente tem um período de transição bem longo para essa reforma, então até ela alcançar o seu efetivo objetivo vai demorar um tempinho. Obrigada, Cristiane. Um dos aspectos que você ressaltou na sua fala agora e que no artigo de vocês também apresenta é esse comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Então, gostaria que você fizesse uma apresentação especial sobre esse ponto da reforma para os nossos ouvintes, até para dar destaque ao material que vocês apresentaram no artigo. Claro, Bibiana. Realmente é um dos pontos bem polêmicos, né, da reforma, que é esse comitê gestor. A emenda 132 de 2023, ela inseriu na Constituição o artigo 156b. E esse artigo, ele cria o comitê gestor do IBS, que é
que tem o objetivo de administrar ali no âmbito nacional esse imposto, né? Esse IBS, que é de competência dos estados, Distrito Federal e município. Bom, ele é uma entidade pública de regime especial e ele vai ter independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. A regulamentação desse conselho vai se dar por meio de lei complementar, que inclusive está em fase de tramitação. Então, como tudo vai acontecer efetivamente, ainda está pendente de regulamentação. Mas o texto constitucional, ele prevê, por exemplo, que a gestão de recursos públicos será objeto de fiscalização e controle, né? O texto prevê que esse controle externo vai ser exercido pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. E a forma como isso será executado também vai ser estabelecido por meio de lei complementar. Em relação à composição desse comitê, a reforma ela estabelece que todos os estados, o Distrito Federal e todos os municípios, eles serão representados na instância máxima de deliberação do conselho desse comitê. Então, vai haver, portanto, uma participação total dos entes, né? Serão 54 membros, sendo que 27 representarão estados e o Distrito Federal e 27 os municípios e também o Distrito Federal, que se refere às questões municipais. Bom, eu acho que em relação ao comitê, os pontos mais necessários a serem abordados são esses, até porque nós não temos ainda uma regulamentação, mas de fato é um dos pontos que merece ser destaque, né? Tanto que nós abordamos bastante sobre ele no nosso artigo. E acredito ainda que teremos muitas coisas a falar sobre esse comitê, muitas coisas a serem discutidas daqui para frente, em especial quando vier a regulamentação dele. Muito obrigado, Cristiane. Realmente é um tema muito complexo e ainda terão muitas discussões e regulamentações sobre diversos dispositivos aí previstos, até para que a reforma tributária entre em vigor plenamente, Sim, né? Plenamente. Verdade, Leandro. Plenamente. E é um tema complexo, em especial nesse aspecto, porque foi concedido a esse comitê uma competência de grande importância, né? Ele passou a ter uma atuação não apenas técnica, mas também política, né? Porque a Constituição delegou a ele competências para editar regulamento, uniformizar a interpretação, inclusive aplicar a legislação, né? Então, esse comitê ele tem competência de decidir questões que são suscitadas até mesmo em âmbito do contencioso administrativo tributário. Então, não resta dúvida que é uma entidade muito peculiar e que a gente não tem nenhuma referência dela, né, em outro âmbito, até mesmo em outro país, que nós possamos usar para poder ter um parâmetro de implementação. Vai exigir uma estrutura física, técnica e tecnológica muito eficiente para que a gente possa efetivar a proposta, né, de reforma tributária, a reforma que já foi inserida na Constituição, de forma eficaz, né? Então, o funcionamento desse comitê gestor, ele tem um papel muito importante para que a reforma realmente aconteça de forma eficiente. Perfeito, perfeito. Já encaminhando para o final do nosso podcast, gostaria de perguntar para a Cristiane, né, para você, para o conselheiro Domingos, como que a emenda constitucional 132 impacta o federalismo fiscal brasileiro? Bom, vou começar, depois o conselheiro Domingos ele continua. Essa foi uma das grandes polêmicas, né, dessa emenda, no caso a emenda 132, porque, em especial pela questão de tirar certa autonomia dos entes, né, municipais, estaduais, questionou-se aí se não estava ferindo, né, o federalismo fiscal brasileiro. Bom, o que nós entendemos é uma análise sobre o aspecto realístico do que é o federalismo hoje, né? Nós temos hoje um contexto de organização política administrativa que a Constituição deu
para os entes não apenas a autonomia, né, para eles, mas também agregou a esses entes alguns encargos de prestação de serviços à sociedade. Né? E a gente tem um país muito grande, onde nós temos, por exemplo, municípios pequenos, muitos municípios pequenos, que eles não conseguem, né, com seus recursos próprios, promover para a população, para a sociedade, tudo aquilo que foi dado a ele como encargo, né, de prover esses serviços, né? Por isso que a Constituição, a fim de equilibrar esse contexto aí, preveu participação de outros entes, né, à medida que eles vão compartilhando as suas receitas com eles. Por exemplo, a União, né, ela partilha das suas receitas, tanto para os estados quanto os municípios. Os estados também compartilham suas receitas, né, com os municípios. Isso foi, de fato, uma provisão da Constituição necessária. Como eu já tinha mencionado, embora os municípios tenham autonomia de instituir e de arrecadar esse poder que eles receberam não foi numa medida proporcional à responsabilidade que eles receberam de prestar serviços públicos. Então, por isso que essa medida era necessária. Então, o que a gente pode concluir? A questão do modelo federativo do país, ele está longe de suprir as expectativas iniciais do Constituinte. Então, não é uma problemática simples, né? Que ela pode ser pautada apenas sob a ótica teórica do federalismo e da autonomia financeira dos entes. Então, diante de todas essas ponderações, se constata que o federalismo fiscal que existe hoje, ele não contempla todos os preceitos constitucionais que foram idealizados. E a reforma, ela não veio com promessa de solução para reestruturar o federalismo fiscal. Mas, seguramente, ela não representa ameaça ao Pacto Federativo, né? É uma reforma que ela reduz a competência de instituição apenas de um tributo municipal e um tributo estadual, mas promove compensações razoáveis, não rompendo com a federação. E essa redução de competência, ela não configura uma supressão da competência dos entes, considerando que eles continuarão a editar regulamentos, a uniformizar a interpretação e aplicação da legislação, também vão realizar a arrecadação, a compensação do produto dessa arrecadação, fazendo isso por meio do comitê gestor. Então, diante dessas considerações, nós entendemos que essa reforma ela não rompe e não fere o Pacto Federativo, já que, embora reduza um pouco as competências, não tira elas efetivamente desses entes. Conselheiro Domingos, como a emenda constitucional 132 impacta o federalismo fiscal brasileiro? No início da tramitação desse processo na Câmara, no Senado, durante todo o processo mesmo depois, houve algumas reclamações assim, de advogados de que essa emenda seria inconstitucional porque ela destruiria o federalismo brasileiro. Alguém pode perguntar assim, mas é possível ter emenda constitucional inconstitucional, já que a emenda muda a Constituição? Sim, é possível ter emenda que seja inconstitucional, especialmente, e aí o principal ponto a ser colocado, se ela atingir as cláusulas pétreas da Constituição, que estão no artigo 60, parágrafo 4º, está colocado lá. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado. Os demais é o voto direto, secreto, separação de poderes, direitos e garantias individuais, que não tem relação nenhuma aqui direta com a reforma tributária. Então, se qualquer emenda constitucional que viesse a abolir essa forma federativa, que é a forma que o Brasil é organizado, da independência entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, ela seria inconstitucional. Isso pode acontecer se uma emenda abolir de maneira direta ou de maneira, por exemplo, indireta. Então, caso a reforma tributária ela tirasse de maneira significativa a possibilidade de um ente público sobreviver, aí sim ela estaria ferindo o Pacto Federativo. Mas no caso dessa emenda, embora ela possa ter alguns estados que são com mais consumidores vão ganhar um pouco mais, outros que são menos consumidores podem perder um pouco, mas ela tem vários efeitos compensatórios
e tem uma regra de transição muito longa. Então, ela não, vamos dizer, não agride o Pacto Federativo porque ela não inviabiliza o funcionamento de algum ente, né? Pode criar algumas dificuldades, mas que elas são superáveis, né? Superáveis também porque, de certa forma, quando a Constituição de 88 foi firmada, ela foi dentro de uma certa vontade do país de ter mais independência, dos entes serem autônomos, mas de lá para cá, tivemos já várias emendas constitucionais que limitam um pouco a autonomia. Por exemplo, na questão de limite de gasto das câmaras municipais. Na Constituição de 88 não tinha limite de gasto. A Câmara podia gastar o que quisesse de acordo com o orçamento que ela própria aprovasse. Hoje existe esse limite e começou a ter muitos abusos. E hoje a Câmara tem limite. A própria lei de responsabilidade fiscal é um limite ao gasto público, o limite de número de vereadores, uma série de coisas que foram sendo alteradas porque percebeu-se que a autonomia exagerada gerava uma série de distorções. Então, assim, esse é apenas um exemplo aqui de uma situação que já ocorreu, mas voltando aqui à questão da reforma tributária, ela tem todos os mecanismos para que os entes públicos, os entes federais, estaduais e municipais não sofram, não tenham dificuldade no seu funcionamento. Agora temos daqui para frente uma série de desafios, que é a formação do comitê gestor, do imposto de bens e serviços, né? A sua composição e tudo, a própria regulamentação de vários tributos que foram criados aí. Então, realmente é um desafio que cabe a todos nós, tanto os tribunais de contas como a sociedade como um todo, acompanhar esse processo. Perfeito. Agradeço muito essa conversa que nós tivemos. Realmente foram momentos assim muito interessantes, muito ricos. Convido novamente a toda a nossa audiência a ler esse artigo do conselheiro Domingos e da Cristiane, que trata sobre esse tema tão relevante que vai ter impacto não só para os governos, mas também para toda a sociedade. E continuem nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelos canais oficiais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela nossa Escola Paulista também, e nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês.